Salve, salve, minha gente! 3 de junho de 2026, nesta quarta-feira da nona semana do Tempo Comum, a igreja celebra a memória de São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Meus queridos, a história de São Carlos Lwanga e seus companheiros é uma história muito bonita. Eu não vou fazer nenhum relato aqui por causa do tempo que nós temos agora que nos enquadrar em pouco tempo de programa, mas eu sempre posto num outro quadro a história dos santos. Se você tiver um tempinho, dê uma lida, é muito bonita a história desses santos. Muito bem, queridos, iniciemos este nosso encontro nesta quarta-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, do 6 ao 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações, por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé, e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então nós iniciamos hoje a segunda carta a Timóteo, que é tradicionalmente classificada como uma das cartas pastorais, tá? Uma das cartas pastorais, porque não tem um destinatário específico, né? Assim, enquanto comunidade, né? Claro que o destinatário é Timóteo, mas é para falar de assuntos da comunidade, de assuntos, vamos dizer assim, bem do dia a dia, assuntos concretos, não é? Então essa carta foi escrita por volta do ano 66, 67, durante o segundo aprisionamento de Paulo em Roma. Então, ao contrário da primeira prisão que foi mencionada lá nos Atos dos Apóstolos, onde ele gozava de certa liberdade, a chamada custódia livre, né? Dessa vez, Paulo está em condições severas, provavelmente na prisão Mamertina. Eu tive a graça de visitar quando estive em Roma, a prisão Mamertina. Quando você for até Roma fazer uma visita, não deixe de visitar a prisão Mamertina. Por lá passaram esses dois apóstolos gigantes da fé, né? Pedro e Paulo. Então agora provavelmente Paulo está preso lá, naquele lugar, aguardando o julgamento final e a execução sob o governo de Nero, o imperador, né? Então o contexto
é de um testamento espiritual. Então Paulo sente que a sua partida ela é iminente. E ele escreve a Timóteo. Timóteo é o colaborador mais próximo de Paulo lá na igreja de Éfeso, tá, gente? Então, Paulo pede para que ele transmita as suas últimas instruções, enfim, né? E também escreve para Timóteo para encorajá-lo, né, diante das perseguições. Também garantir a continuidade, da sã doutrina. Tá? Então é uma carta marcada pela intimidade, né? Pela urgência, por uma profunda serenidade diante da morte. Paulo já sabe que vai entregar a vida, não é? Muito bem, e hoje nós ouvimos o capítulo 1, versículos do 1 ao 3, do 6 ao 12, essa perícope selecionada pela liturgia, compreende o cabeçalho da carta e também a exortação inicial, né? Paulo, gente, ele estabelece a sua autoridade apostólica, mas logo transita para um tom paternal, né? É bonito isso, recordando a fé sincera de Timóteo. Então, o núcleo do texto de hoje é um chamado à coragem ministerial. Timóteo não deve se deixar abater pelas dificuldades ou pela prisão do seu mentor, né, que é Paulo. Mas sim, ele deve reavivar o carisma recebido, confiar no poder de Deus, porque Deus venceu a morte na pessoa de seu filho. Tá? Então o texto começa da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho muito querido. Olha que bonito. Então Paulo ele se apresenta como um apóstolo pela vontade de Deus, né? Então ele reafirma aqui que a sua missão não é iniciativa própria, mas é um desígnio divino, focado na promessa da vida, né? Então aqui a inclusão de misericórdia, né? Da palavra misericórdia na saudação, que é comum nas cartas pastorais, né? Ela destaca a necessidade do auxílio divino para quem exerce o ministério. E é verdade, né, gente? Né? É verdade. Nós que somos pastores e qualquer pessoa que desempenha uma função de liderança, seja na igreja ou em outras instituições e instâncias, nós devemos nos revestir de misericórdia, não é? Então, e a menção aos antepassados aqui conecta o cristianismo à continuidade da fé de Israel, né? E a oração incessante por Timóteo revela o vínculo de caridade que sustenta o corpo apostólico. O pai é o apóstolo, o pai reza pelo filho. Olha que bonito isso, não é? Gente, a vida cristã, especialmente o ministério ordenado, ou até mesmo o ministério leigo, no que é concernente às lideranças laicais, devem ser fundamentados na consciência de que nós somos enviados por Deus, não por mérito próprio, não é? A gratidão, a intercessão mútua, a oração de um pelo outro, isso são elementos essenciais na vida cristã. Ninguém caminha sozinho na fé, não é? Ninguém caminha sozinho na fé, gente. Isso é muito bonito, Paulo rezar por Timóteo. Paulo está precisando de oração, que ele está preso, mas ele sabe que ele está cumprindo a missão dele. E ele sabe que Timóteo vai ficar. Paulo vai ser martirizado, ele já tem consciência, mas ele sabe que Timóteo vai ficar. E Timóteo precisa ser forte para continuar o trabalho de Paulo. Nós precisamos tomar consciência, gente, naquilo que nós fazemos. Eu tenho falado muito isso na minha paróquia aqui. Nós não podemos nos tornar excêntricos, de tal modo que as atividades, as coisas dependam exclusivamente, unicamente e fundamentalmente de nós. Não, nós vamos passar. E a obra do reino tem que continuar. A obra salvífica tem que ser continuada por outros que virão depois de nós. Isso vale numa empresa, isso vale em qualquer lugar, né, gente? Em qualquer trabalho, em qualquer reunião de pessoas. É preciso liderança, mas é preciso lideranças que façam sucessores, não é? Isso é importante. Depois o texto continua
Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes, pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes, portanto, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Olha que palavra maravilhosa, né, gente? Palavra maravilhosa. Aqui, reavivar a chama, essa expressão que vem do grego, né? Sugere, reavivar a chama, sugere soprar brasas, né? As palavras mesmo na sua tradução genuína significa, sabe quando a gente vai colocar, arrumar churrasqueira para fazer churrasco, não precisa ficar batendo ou com uma tampa, né? Ou com um ventiladorzinho, ou seja, soprando ali para fazer brasa. É bem esse sentido as palavras gregas, não é? Soprando, soprar as brasas para que o fogo volte a arder. O dom refere-se à graça especial para o ministério, que foi recebida pela imposição das mãos de Paulo. Aqui já uma alusão fundamental ao rito de ordenação presbiteral, né? O rito de ordenação, até, apesar que também a diaconal também se impõe as mãos, não é? É muito bonito isso. Paulo transmitiu o poder do Espírito, né? O poder do sacerdócio para Timóteo, para que Timóteo continuasse a obra, não é? E Paulo, ele contrasta o espírito de timidez com a tríade cristã: fortaleza, amor e sobriedade. E apresenta também aqui a questão do sofrimento pelo Evangelho. Não é um fardo, mas é uma participação na cruz de Cristo. Gente, o carisma de Deus em nós, ele não é estático. Ele pode esfriar devido ao cansaço, às pressões externas, às decepções com pessoas. Quantas vezes nós desanimamos? Isso não é só na igreja, né? É claro que está falando em relação ao trabalho apostólico, ao trabalho de anunciar o Evangelho, mas isso vale para qualquer lugar. Quantas coisas externas às vezes nos desanimam, nos desmotivam? Quantas vezes nós perdemos a vontade de seguir, de continuar um trabalho, uma missão ou um ofício que nós ocupamos por causa de coisas externas? É uma verdade. Verdade. Não é? Reavivar a chama exige uma disciplina espiritual. E depende de nós, gente. Se nós deixamos esfriar a chama da alegria, do entusiasmo, da coragem dentro de nós, por causa de forças externas, o consentimento foi nosso, gente. Porque tem muita gente forte por aí, que sofre gigantescas pressões, né? Tem motivos de sobra para dar e vender, para parar, para desistir, para desanimar, e a gente vê a pessoa lá firme, em vários contextos. Então, se eu afrouxo, gente, se você afrouxa, é porque eu e você nós consentimos. E nós adoramos colocar a culpa nas coisas externas, em pessoas, em acontecimentos. Nada acontece. O esfriamento espiritual, a falta de entusiasmo e tantas outras coisas, a desesperança, a falta de fé, tudo isso acontece se eu consentir. Nós temos que ter a hombridade e reconhecer isso. Reconhecer, não é? Então, nós estamos num tempo de grandes exposições digitais, né? Nesse mundo de hoje, pega o nosso país, a polarização, né? Política. Nesse meio todo de confusão, gente, nós cristãos, nós somos chamados a não termos vergonha do Evangelho e a tomarmos partido do Evangelho, não é? E Paulo usa a palavra sobriedade aqui. A palavra sobriedade mencionada, ela é o antídoto contra o ativismo frenético, né? É o equilíbrio necessário para discernir a vontade de Deus em meio aos desafios da modernidade. Essa parte do texto de hoje, para mim, é a mais bonita, né? Timóteo,
Vamos reavivar a chama do dom de Deus. Aquela mesma chama que você tinha recebido quando impus as mãos sobre você, não deixa morrer. Gente, nós temos a tendência em tudo que nós fazemos, no casamento, né, no ministério sacerdotal, lá no trabalho, as atividades na igreja, né, um projeto que nós iniciamos, nós temos uma tendência humana de ir desanimando, isso é nato pelo pecado que está em nós. Por isso, essa exortação a Timóteo é uma exortação também a mim e a você que Paulo faz. Vamos nos encher de entusiasmo novamente? Vamos erguer a cabeça? Vamos animar a coisa aí? Vocês são muito para baixo, muito parados. Gente, nós não podemos afrouxar. Vamos adiante. Problemas, dificuldades, medos, dúvidas, tudo isso vai ficar atrás de nós, tentando nos puxar para trás, mas nós não podemos parar. Não podemos parar. É bonito, vamos reavivar a chama. É maravilhoso esse texto, né, gente? Eu te exorto, né? Como Paulo fez a Timóteo hoje, eu, Padre Diego, exorto a você. Vamos reavivar a chama do dom de Deus. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade, ser forte, ser amante das pessoas, ser sóbrio. Ou seja, saber discernir, saber distinguir, saber fazer as coisas no seu devido momento. Né? Bonito demais, né, gente? E a última parte do texto, vai falar de Jesus, né? Ele nos salvou, nos chamou para uma vocação santa, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu projeto, da sua graça. Né? Ele vai falando, no fundo, gente, o que quer dizer é que a eficácia do nosso trabalho, da nossa vocação, não vem do nosso projeto pessoal, mas do projeto da graça que vem de Deus. Não é? Eu tenho virtudes, você também tem, mas isso é presente de Deus, mesmo na nossa humanidade, é presente de Deus. Gente, em momentos de crise, de incertezas, seja profissionais, seja na caminhada de fé, né? Enfim, a pergunta fundamental não é o que eu acredito, mas é em quem eu acredito, né? Em quem eu depositei a minha fé. Então essa certeza permite enfrentar o sofrimento e a incompreensão sem amargura, sabendo que o resultado final da nossa vida está guardado nas mãos de Deus. Mesmo as quedas pelas quais nós passamos, as decepções, mesmo nessas situações, Deus está velando por nós. Em quem nós colocamos a nossa esperança? Em Jesus Cristo? Então vamos seguir confiantes. Ou confio ou não. Né? Muito bem. 4 pontinhos para você levar para a sua vida hoje nesta belíssima quarta-feira. Primeira coisa, a memória transmissora. A fé é recebida e transmitida. Nós devemos honrar aqueles que nos precederam na fé, né? E cuidar daqueles que virão depois de nós, né? Segundo ponto, o combate da timidez. O medo é um paralisante da missão, gente. O Espírito Santo nos capacita com força e equilíbrio para agirmos quando as circunstâncias são adversas. Quando tudo pede para nós pararmos, nós reagimos. Terceiro ponto para sua reflexão, a centralidade de Cristo. A vitória sobre a morte já foi conquistada. Isso nos dá uma perspectiva de eternidade que relativiza as dores do tempo presente. Está sofrendo? Fica firme. Vai passar. Você está nas mãos de Jesus. Você está nas mãos de Deus. Quarto e último ponto para sua reflexão nesta quarta-feira. Fidelidade ao depósito. Nós somos guardiões, gente. Nós somos guardiões de algo maior do que nós mesmos. Seja no ministério pastoral, ou seja na integridade do desenvolvimento da vida, de outras áreas da nossa vida. Não é? Fidelidade à verdade, à doutrina, ao evangelho que nos foi confiado. Muito bem. E assim nós encerramos este nosso
encontro desta quarta-feira. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a vocês um dia abençoado, cheio de Deus. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontramos para mais um programa Reflexão Diária. Até lá, gente!